Boa tarde, pessoal. Vamos fazer uma revisão de conteúdo. Nós vamos começar falando de resistores. Bom, já estudamos, mas o que são resistores? São dispositivos que fazem o quê? Impedem a passagem de quem? Da corrente elétrica. Como que eles são medidos? A medida deles é o ohm no sistema internacional. Lembrando que ele pode ser expresso, né, com seus múltiplos. Então, quais são os múltiplos? Quilo-ohm, que é 10 a terceira, ou 1000, e o mega-ohm, 10 a sexta, 1.000.000. Nessa disciplina nós vamos trabalhar com esses resistores, mas existem outras que vocês vão trabalhar com milli-ohm, que é 10 a menos 3. Então, importante aí sempre lembrar a notação científica que você já tem uma lista sobre isso, tá bom? Bom, muito bem. E como que a gente mede os resistores? A gente mede através do multímetro, especificamente no multímetro. Qual função? Ohmímetro. Fizemos isso nas aulas, né? Então, você tem lá a tela do seu multímetro. Vai ter aqui a telinha dele, e a gente tem uma determinada seção dele aqui que tem o símbolo de ohms. E aqui nós temos o quê? Vários valores, que a gente chama de quê? De escala. Então, por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui. Se a gente precisa medir um resistor cujo valor é 3 kΩ, eu tenho que colocar o meu multímetro em qual escala? Bom, aí claro, vai depender do equipamento, né? Mas tipicamente, os que a gente tem trabalhado em aula, né? Em sala de aula, você vai colocar numa escala maior. Ou seja, nesse caso, 20K. Ok? Então, sempre lembrando que a resistência da escala, né, ou o valor da escala, como você preferir, tem que ser maior que a resistência medida. Aí vocês podem ter a seguinte pergunta: bom, como que eu vou saber qual o valor que eu quero medir? Porque aqui nesse caso eu falei, né, que é um resistor de 3 kΩ. Mas não necessariamente você vai saber. Então, para identificar os resistores, você vai precisar observar nele. No resistor não tem o valor escrito dependendo do tipo que ele é, de qual material ele é feito. Então, por isso que a gente tem que conhecer o quê? O código de cores. Código de cores. Então, vocês têm isso nos roteiros de vocês. Vocês têm uma tabelinha. Os nossos resistores são tipicamente de 4 faixas, tá? Então, vou trabalhar com as 4 faixas. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa e a quarta faixa. Nesses resistores de 4 faixas, a quarta faixa é a minha tolerância. Ou seja, é o quanto aquela medida está certa ou pode estar diferente do valor prescrito. A nossa terceira faixa é o fator multiplicativo. E as duas primeiras são o quê? Os algarismos. São os dígitos. Então vamos, por exemplo, trabalhar com um que eu sei de cabeça. Por exemplo, se for um resistor, da seguinte forma, ó. Tá aqui o resistorzinho, igual que a gente tem na sala de aula. Com as seguintes faixas. Vermelho, vermelho, vermelho
E a última faixa, vamos colocar aqui o nosso dourado. Então, você vai ter lá no código de cores, aqui a cor vermelha, aqui 2, aqui 2, aqui 10 ao quadrado, e aí para cada cor você vai ter um preenchimento dessa tabela. E aqui no dourado, você vai ter 5%. O que você vai fazer? Primeira faixa, qual é o algarismo que tem na tabela? É 2. Segunda faixa, 2. Terceira faixa, 10 ao quadrado. Quarta faixa, dourado, a gente tem o 5%. Como que fica isso? Então, ele observe, isso aqui é um algarismo, então é um número. Que número que é? 22. Vezes 10 ao quadrado. Mais ou menos a tolerância, 5%. Nós já vimos isso em aula várias vezes. Então, esse aqui é um resistor de 2.200 ohms. Mais ou menos 5%. Ah, quero colocar em quilo, professor. Pode colocar. 2,2 quiloohms. 5%. Então, se você viu esse resistor, você olhou no código de cores, viu que ele é de 2,2K. Para medir ele, qual escala você tem que pôr? 20K. Bom, agora falando um pouquinho das associações. Nós temos a associação duas, né? Em série e em paralelo. Na minha associação em série, eu vou colocar um resistor em série com o outro. Percebam que se eu colocar os nomes nos nós, eu vou ter nó A, nó B, nó C. Os resistores têm só um nó em comum. E eu vou colocar o meu multímetro, né? Imagina que isso aqui é a ponteira do multímetro. Aqui uma, mais, e aqui onde? A outra, um menos. Né? Que seriam os cabos vermelho e preto, ok? Aqui eu coloquei de azul, mas vocês sabem. Em paralelo, a gente só tem dois pontos. Por quê? Porque os resistores, né, ambos, estão conectados aos mesmos pontos, A e B. Então, da mesma forma, se eu fosse desenhar, né, meu multímetro estaria aqui, o mais, e aqui, o menos. A associação em série me resulta num resistor equivalente, que é o quê? Este de R1, este de R2, é a soma dos meus resistores. A associação em paralelo me resulta no produto dos resistores, dos valores, dividido pela soma. Lembrando que essa regrinha só pode ser utilizada quando eu tenho apenas dois resistores, ok? Se eu tiver três, faço dois de cada vez. Não quero fazer dois de cada vez, quero fazer tudo de uma vez, professor, tudo bem. Então, a regrinha geral, até por aqui, ó, é apenas para dois. Para dois. Tem três em paralelo. A regra geral é 1 sobre o equivalente, é 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais, sim, sucessivamente, até a quantidade total que eu tiver. Rn, se são 4, R4, por aí vai. Tá bom? Então, isso eu posso resolver com o valor nominal, e se eu precisar medir, vou lá, meço, vou encontrar um valor próximo, né, que vai estar dentro da tolerância esperada para os resistores específicos. Então, basicamente é isso. E além desse tema, nós também falamos sobre a matriz de contato, né? Que é o também denominado protobordo. Bom, a matriz de contato, vocês já conhecem, aqui é bom que está quadriculado, né? Ela é assim, né? Vocês já sabem, cada quadradinho desse é como se fosse um buraquinho dela. Vocês têm que lembrar sempre como que ela é conectada por dentro. Se vocês lembrarem isso, vocês não vão errar na hora de fazer as conexões.
Então, olha só. A minha matriz de contato, lá dentro dela, ela é toda conectada onde? Já falamos. Onde que é? Na horizontal. Ou seja, isto quer dizer que todos estes pontos lá dentro, na horizontal, estão interligados. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma associação em série, o que eu vou ter que fazer? Eu não posso ligar eles na mesma linha, porque os pontos na mesma linha estão conectados. Eu tenho que ligar em linhas diferentes. Então, por exemplo, aqui um resistor. Agora eu posso pegar o outro, colocar aqui. Pronto. Vamos dar um nome nos nós, como a gente está habituado? Nó A. Toda essa linha aqui é o nó A. Nó B. Toda essa linha aqui também é o nó B, porque não tem resistência entre eles. E aqui eu tenho nó C. Pronto. Aqui eles estão ligados em série. Ah, eu quero ligar de outra forma, professor. Tudo bem. Qual que é a outra forma de ligar? Ó, vou colocar de outra cor só pra gente não confundir, tá? Posso pegar aqui o R1, ligar ele lá do outro lado, porque essas linhas não estão interconectadas. Então aqui eu teria o nó A, okay? Que aí toda a linha também é o nó A. Depois, eu posso, por exemplo, ligar aqui na de baixo, ou em outra na lateral, tanto faz. Ok? Esses daqui também estão em série, se eu fosse dar nome nos nós. Aqui eu teria o nó B, essa linha, né? Toda. E aqui o nó C, que é a linha toda. Perfeito? Tá, e como é que eu ligo em paralelo, professor? Ah, em paralelo é mais fácil. Ou não, é a mesma dificuldade. Então, vamos lá. Posso ligar aqui, ó, por exemplo, esse resistor aqui. Fico desenhando, pessoal, mas vocês imaginam que ele tá por cima, igual a gente fez na sala. Ó. Percebam que eles estão ligados, ó. Aqui é o nó D, aqui é o nó C, né? Claro que não vai dar tudo ligado ao mesmo tempo, né, pessoal? Tô fazendo os desenhos aqui, mas liga um, desliga o outro, só para vocês entenderem. Então aqui, por exemplo, eu posso ter um R3 e um R4. Esses dois aqui estão ligados em paralelo. Percebam que só tem dois nós envolvidos. Igual a gente viu lá na figura anterior. Em série, você tem três nós. Eles só têm um em comum. Em paralelo, são só dois nós. Da mesma forma que aqui. Ok? Então, essa é a nossa revisão aí desse conteúdo que a gente viu, desses roteiros de 1 até o 6. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção.